Quero saudar os irmãos com a paz do Senhor, meus queridos, né? Para não ficar só nas minhas palavras, né? Vamos ler um versículo da palavra de Deus, mas vamos primeiro orar, né? Senhor, meu Deus e meu Pai, no nome de Jesus, Senhor, nós estamos aqui, Pai, não para falar do homem, não para falar, Senhor, do presidente, nem do senador, Pai, nem dos deputados, mas sim do Senhor, meu Pai, da Tua palavra, que é poderosa, que é viva e eficaz, Senhor. Nos vivifica, Senhor, nos fortalece, Senhor, nos exorta, nos edifica, nos consola, segundo a Tua palavra, Senhor, para a glória do nome de Jesus, e que essa palavra, Senhor, possa alcançar os ouvintes, Senhor, e tocar, Pai, de uma forma extraordinária para a glória do Teu nome, que vidas, Senhor, venham ser mudadas através da Tua palavra, Senhor, no nome de Jesus. Amém. Vamos ler aqui em 1 Samuel, capítulo 16, versículo 1, que diz: Então disse o Senhor a Samuel: Até quando terás dó de Saul, havendo eu rejeitado, para que não reine sobre Israel? Enche o teu vaso de azeite e vem. Envia-te a Jessé o belemita, porque dentre os seus filhos me tenho provido de um rei. Deus, ele fala aqui para o profeta Samuel, né, que Deus, ele iria comissionar um rei. Mas para Deus usar o profeta, Deus vai requerer alguns requisitos. Primeiro requisito que Deus, ele requer do profeta é que o vaso dele esteja cheio. Porque Deus iria enviar o profeta a uma missão. Segunda coisa que eu aprendo aqui, que o profeta, ele tem uma sensibilidade para ouvir a voz de Deus. A Bíblia diz que quando Deus fala para Samuel, Samuel vai encher o seu vaso de azeite e vai. Mas a Bíblia também diz que Samuel, ele vai querer contrariar a palavra de Deus. A Bíblia diz que Samuel vai dizer: Senhor, se Saul souber, me matará. Mas a Bíblia diz que o Senhor lhe pega uma vaca das bezerras e vem, e tu dirás que irás sacrificar. A Bíblia diz que Samuel, no versículo 4, fez conforme o Senhor dissera. Samuel não fez conforme o homem, como ele quis. Samuel não fez conforme os outros, para agradar os outros, mas Samuel fez para agradar o Senhor. A Bíblia também diz que quando Samuel chega em Belém, a Bíblia diz que os anciãos saem da cidade tremendo e perguntam: é de paz a tua vinda? Porque o profeta, ele tem duas mensagens, uma mensagem de morte e uma mensagem de vida. A Bíblia vai dizer que Samuel vai sacrificar e santificar aquela família. E a Bíblia também diz que quando Samuel chega na casa de Jessé, ele vê Eliabe. E ele diz: certamente estou perante de o rei. Mas a Bíblia vai dizer que o Senhor fala para Samuel: Samuel, tu olha para a aparência, mas eu vejo o que está dentro. Porque a grandeza de um homem não está fora. A grandeza do homem está dentro. O tesouro que Deus colocou no homem é o que está dentro, não é o que está fora. A palavra do Senhor diz que passa Eliabe, passa Abinadab, passa Samar, passa Natanael, passa Radai, passa Onze. Mas a Bíblia diz que Deus havia escolhido um.
Ungir-me-ás a quem eu te disser. Samuel não foi ungir a quem ele queria. Porque para ungir são necessários alguns requisitos. Primeiro, ser marido de uma só mulher. Ser hospitaleiro, não espancador, não maldizente. Não porque dá um dízimo alto. Não porque tem um carro. Não porque é influente. Mas você tem que ungir, meu amado, a quem Deus lhe mandar. Porque Deus vai ser específico para com Samuel. Ungir-me-ás a quem eu te disser. A Bíblia diz que Samuel não ungiu a quem ele queria, mas a quem o Senhor mandou, diferente dos dias de hoje. Porque os homens hoje estão ungindo quem tem dinheiro. Os homens estão ungindo hoje quem tem um bom patrimônio. Mas a Bíblia diz que Samuel fez conforme o Senhor. Lembro-me do profeta Isaías. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor sentado no alto e sublime trono. Uzias fala de um rei que reinava. Então, algumas coisas têm que morrer na vida de Uzias para que o Senhor viesse reinar na vida dele. A palavra do Senhor diz que quando Uzias morre, Deus vai levar Uzias a um grau de revelação. Ele vê o Senhor sentado no alto e sublime trono. E serafins que voavam, com duas cobriam seus olhos, cobriam o rosto, com duas voavam e com duas cobriam seus pés. A palavra serafim no hebraico significa seres que ardem em fogo ou seres afogueados. Cobriam o rosto. Por quê? Porque ninguém pode ver o rei de cima. O rei só pode ser visto de baixo. Um rei não pode ver a coroa dele de cima. O rei você tem que ver ele de baixo. De baixo por quê? Porque é sinal de reverência. De baixo porque é sinal de humildade. De baixo porque é sinal quem está em cima manda. Quem está em cima ele manda. Ele executa, ele ordena, ele decreta. A Bíblia vai dizer que com duas ele cobria o rosto e com duas voavam. Fala de atividade. Fala que os serafins não ficavam parados. Os serafins eles estavam ativos, voavam, eles trabalhavam. Eles estavam fazendo alguma coisa. Porque a igreja do arrebatamento é a igreja que ela está ativa. É uma igreja que ela está dedicada na obra do Senhor. A palavra do Senhor diz que com duas asas cobriam os pés. Pés tem duas interpretações na Bíblia. A primeira interpretação de pés é falando sobre santidade. A segunda interpretação de pés é falando sobre autoridade. Deus falou para Josué: Josué, onde tu colocares as plantas dos teus pés, eu te darei. A Bíblia vai dizer que os serafins eles falavam: santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. E os umbrais do templo se moviam, e a fumaça subia, um incenso. A adoração tem o poder de levar aquilo que está embaixo para cima. A adoração tem aquilo que pegar o que está embaixo e colocar em cima. O Senhor vai falar: Ele ergue do pó o pequeno e do monturo necessitado e faz o assentar entre os príncipes do seu povo. A palavra do Senhor diz que um dos serafins pegou um atenaz, um alicate, uma truque grande e pregou da brasa do altar. Porque mesmo os serafim, eles sendo seres afogueados, o fogo do serafim não consegue purificar. O fogo do serafim não consegue santificar. Mas o fogo do altar do Senhor, ele purifica o pecado. Ele limpa, ele muda.
A Bíblia diz que quando tocou nos lábios de Isaías, e foi purificada as minhas iniquidades. Quando é purificada as iniquidades de Isaías, o que acontece? Ele vai, qual é a consequência da purificação, da santificação de Isaías? Ele vai ter a sensibilidade de ouvir a voz de Deus. Ele vai ter a sensibilidade de ouvir a voz do Espírito de Deus. Que diz mesmo assim, a quem enviarei, quem há de ir por nós? Deus, ele estava perguntando para o profeta Isaías. O que me chama a atenção é a humildade de Isaías. Porque ele diz, ai de mim que sou um homem de lábios impuros. Ele vai confessar os seus pecados. A Provérbio 28:13 diz, aquele que confessa e deixa alcança misericórdia. 1 João 9, se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar de toda injustiça. Isaías vai confessar os seus pecados. Qual é a consequência de confessar? Há uma santificação. Ele vai expor aquilo que está dentro para fora. A palavra do Senhor diz que automaticamente quando Isaías ele toma essas atitudes, Deus vai fazer uma interrogação ao profeta. Deus ele vai perguntar a Isaías. Talvez Deus ele está perguntando para você, a quem enviarei, quem há de ir por nós? Será que Deus ele pode contar com você para enviar você? Será que Deus ele pode contar para você, para a sua obra? A Bíblia diz que Deus vai falar para Samuel. Samuel vai falar para Jessé. Ainda há algum dos mancebos? Ele diz mesmo assim a palavra do Senhor. Há um, o menor. Ele está no campo. Aleluia. Davi, ele não estava jogando bola. Davi, ele não estava na casa de Aldibe, ele estava fazendo a obra do Senhor, ele estava cuidando das ovelhas. Davi, ele estava trabalhando no campo, ele estava cuidando do rebanho do seu pai. A Bíblia vai dizer que quando Davi entra, Deus fala a Samuel, unge-o, porque este mesmo o é. Unge-o fala de quê? De uma transferência de unção. Unção é uma capacidade que o homem natural não pode fazer. Aquilo que a unção tem. A unção é feita, é dada para o ser humano, o profeta, o rei, comissionar, fazer uma missão que naturalmente ele não poderia fazer. A unção de Davi é diferente, porque ele é o único rei em Israel que ele recebe 3 unções. A primeira unção ele recebe quando Samuel chega diante dos seus irmãos. Fala de transferência de poder, porque força é uma coisa e poder é outra. Força eu falo de esforço. Unção não, unção eu falo de poder. Poder é diferente. Poder eu posso estar, um ser humano ele pode estar sentado, um juiz, ele tem um poder de mandar prender, mesmo ele estando sentado, de encerrar na prisão. Ele está sentado, mas ele tem um poder. Ele tem uma autoridade. Força não, força eu vou me esforçar, eu vou suar. Poder não, poder eu estou sentado. A Bíblia vai dizer que Davi ele recebe uma unção. Uma unção para capacitá-lo. A Bíblia vai dizer que quando Davi chega, Deus fala, unge-o, porque este mesmo é. A Bíblia vai dizer que
Golias, ele afronta o povo de Deus 40 dias e 40 noites, pela manhã e à tarde. A Bíblia diz que Davi vai levar comida para os seus irmãos. E quando ele vai levar comida para os seus irmãos, ele vê Golias, aquele gigante, afrontando o seu povo. E ele procura saber ali o que é que o rei iria fazer a quem destruísse aquele gigante. A sua família não iria pagar tributo e iria casar com a filha do rei. Mas a palavra do Senhor diz que Samuel, que Eliabe, ele não gosta. Pergunta, tu deixasse aquelas ovelhas sozinhas? Não. Davi não tinha deixado aquelas ovelhas sozinhas. Davi tinha deixado aquelas ovelhas com alguém tomando conta. Porque eu vejo a responsabilidade de Davi. A Bíblia vai dizer que Davi, ele matava o urso, o leão. Não está escrito isso que eu vou dizer. Mas ele matava o lobo. Porque o lobo, ele gosta também de ovelha. O lobo é carnívoro. Deus havia o que? Preparado Davi para matar leão, urso e ovelha. Nada acontece por acaso. Deus, tudo tem um propósito na nossa vida. A palavra do Senhor vai dizer, não despreze os dias das coisas pequenas. Deus, quando Ele foi fazer o mundo, Ele não criou o mundo de uma vez. Deus criou em etapas, em fase, em ciclo. Deus criou o primeiro dia tal, segundo dia tal, terceiro dia, quarto dia, quinto dia, sexto dia. Deus, Ele vai planejar. Ele não vai fazer as coisas de uma vez. Deus, Ele vai o quê? Preparar. A Bíblia diz que Deus, quando falou para Elias, vai até um homem chamado Eliseu, porque lá tu ungirás profeta em teu lugar. A Bíblia diz que Eliseu, ele estava com a 12ª junta de boi. E assim que Elias ungiu Eliseu, ele não foi logo para o lugar de Eliseu. Teve processos. Elias tinha que passar por a vida de Eliseu. Para quê? Para preparar. Assim como Noemi teve que passar na vida de Ruth. Aleluia, glória a Deus. Fala de preparo. Fala de experiências. Ruth vê o testemunho de Noemi. A Bíblia diz que Noemi toma uma atitude precipitada. Ela e Elimeleque vai sair da terra de Belém de Judá com seus filhos, porque houve um problema, houve uma crise. E vai para a terra de Moabe, sem consultar a Deus, sem a direção de Deus. A Bíblia diz que quando chega na terra de Moabe, seus filhos casam com mulheres moabitas, Orfa e Ruth. E pouco tempo depois, o seu esposo morre, seus filhos morrem, e Ruth e Noemi e Orfa está lá. Orfa beija Noemi e despede. Mas Ruth, ela faz diferente. Ruth é o tipo de uma igreja que ela não está condicionada ao que tem. Porque quando Noemi tinha seus filhos, seu esposo, Ruth estava do lado dela. Mas também quando Noemi estava na pior, Ruth estava do lado dela. A Bíblia diz, não me inste, porque o teu povo é o teu povo e o meu Deus é o teu Deus é o meu Deus. O Deus de Noemi era o Deus de Ruth. O que me chama a atenção nessa palavra é porque Ruth vai ver o testemunho de Noemi. E Ruth vai o que? Se converter ao judaísmo.
Era chamado de proselito, uma pessoa que ela se convertia ao judaísmo até hoje, nos dias de hoje. Ruth observa os testemunhos de Noemi. E a Bíblia diz que quando Noemi soube que Deus havia visitado Belém de Judá com pão, ela vai querer ir. E Ruth vai com ela. E quando chega lá, as pessoas vão olhar, chamar ela de Mara. Vão dizer, não é mais Noemi, mas sim Mara. Ela diz. Porque ela agora estava em amargura. Ela agora estava em desprezo, não tinha marido, não tinha filhos. Mas ela ainda tinha uma companheira do seu lado. E nos momentos difíceis da nossa vida, Deus sempre levanta pessoas para nos ajudar. A Bíblia diz que Simão Sirineu carregou a cruz de Cristo. Simão Sirineu carregou a cruz de Cristo. Nos momentos difíceis da nossa vida, Deus sempre levanta algo. A Bíblia diz que Jó, ele estava ali, mas havia um caco, havia um vaso, havia alguém para ajudar Jó. Um caco para ele se coçar. A palavra do Senhor diz que Ruth, ela vai para o campo. É no campo que está a tua vitória. É no campo que Deus tem exaltação. É no campo, aleluia. É no campo que Deus tem vitória. É no campo que Deus quer mudar a tua vida. É no campo que Deus quer salvar o teu esposo, a tua esposa, teus filhos. É no campo que o impossível se torna possível. A Bíblia diz que Ruth chega em Belém de Judá por baixo. Ruth chega em Belém de Judá mendigando. Ruth chega em Belém de Judá sem ter pão, sem ter casa própria. Mas Ruth, ela vai para o campo. Enquanto Ruth está no campo trabalhando, Deus, ele está do outro lado trabalhando no coração de um homem rico. Enquanto Ruth, ela está, aleluia, glória a Deus, no campo, catando as espigas de milho, pegando o resto. Quem sabe alguém dizia, lavar uma mendiga. Essa daí não vai dar para nada. Essa daí não passa do que tem. Talvez alguém tenha olhado para você e tenha dito, você não vai passar do que tem. Mas eu te convido para ir para o campo. O campo é o lugar da providência. O campo é o lugar que Deus vai prover aquilo que está faltando. Ruth, ela não tinha marido. E o que me chama a atenção é que havia um homem ali rico, Boaz. Ele tinha criadas. Porque quem não quer se casar com um homem rico? Boaz era um homem rico, um homem bem estruturado de vida. Mas a Bíblia diz, eu acredito, quantas mulheres ali não queriam casar-se com Boaz. Mas a Bíblia vai dizer que Deus, enquanto Ruth estava no campo, Deus estava trabalhando no coração de Boaz. Ruth estava no campo, fazendo algo para a sua viúva, para a sua nora, uma viúva. Deus, ele estava preparando uma grande vitória para ela. Porque existia 3 classes de pessoa que não é para ser desprezado: o órfão, a viúva e o estrangeiro. Era mandamento do Senhor. E Ruth estava ajudando o quê? Uma viúva. A palavra do Senhor diz que Ruth achou graça aos olhos de Boaz.
Ruth não era judia, mas ela vai fazer parte da história da Bíblia Sagrada. Ruth era moabita, mas ela é inserida no contexto da história judaica, porque ela vai ajudar uma viúva. Porque ela vai para o campo. Aleluia. Deus vai dar uma grande vitória àquela mulher. Porque Ruth, ela estava no campo, trabalhando. Deus não dá vitória a preguiçoso. Deus não dá vitória a ansioso. Ó, preguiçoso, vai ter com a formiga. Nós temos sempre que estar fazendo algo para o Senhor, meu irmão. Você que está aí do outro lado. Deus, Ele te chama. Ele te capacita para uma obra missionária. Você tem que evangelizar o teu vizinho. Onde você trabalha, nas ruas. Esse é o chamado da igreja. Ir por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Porque aquele que crê e for batizado será salvo, mas aquele que não crê será condenado. A palavra do Senhor diz: quando tu veres um homem, atalaia, e não tocares a trombeta, se ele morrer, o seu sangue eu requererei de ti. Mas se tu trocar a trombeta, o teu sangue eu não requererei de ti. Tu serás livre do sangue daquele homem. Fique com essa palavra, meu irmão. Que Deus deu vitória a Ruth, porque Ruth estava fazendo algo no campo. Deus chamou a Davi, porque Davi estava trabalhando. E quando Deus foi enviar o profeta, Ele não enviou o profeta vazio. Deus, Ele enviou o profeta cheio de alguma coisa, da palavra. Porque fala dois tipos de igreja. A igreja, as prudentes e a louca. As prudentes tinham azeite, mas as loucas não tinham reserva. Provérbio 30 lá diz que ó, vai ter com a formiga. A palavra do Senhor diz mesmo assim, que a formiga ela trabalha no verão para ajuntar no inverno. Fala de reserva. A formiga sempre, a todo tempo ela está trabalhando, está em busca de reserva. E muitas das vezes a gente tem sacrificado o nosso tempo em muitas coisas e se esquece de sacrificar o nosso tempo no mais importante, que é a palavra de Deus, a oração. Amém, meus irmãos? Então fique na paz de Cristo e que Deus abençoe você. Abençoe você, a sua esposa e a sua família. Você jovem que talvez está aí do outro lado, Deus te abençoe. E Deus, Ele tem uma chamada na tua vida. Fica na paz de Cristo. Amém. Graças a Deus.